Estamos de volta com o nosso Mais Vida pela Rede Vida de Televisão. Obrigado pelo enorme carinho da sua audiência. Esse é o nosso último programa de 2019, hein? Ó, é para aproveitar as dicas de hoje, para aproveitar o nosso programa que tá muito bacana, viu? Ó, e não é surpresa que para muitos o Réveillon significa um momento de renovação, hein? Ó, é uma nova oportunidade de colocar em prática todos os planos que foram esquecidos na gaveta. E para isso é quase uma tradição fazer aquela listinha de metas para o ano novo, não é mesmo? É verdade, ó. Mas, por outro lado, você já pensou em partir para a contramão e passar a analisar quais são os principais erros que as pessoas cometem nesse período? Olha, para te ajudar a concretizar os seus planos, os seus sonhos, nós vamos falar sobre os 5 erros que devem ser evitados na hora do planejamento das metas de ano novo. Nós recebemos agora aqui na nossa casa a psicóloga e palestrante motivacional, Meire Camia! Tudo bem, que saudade, Meire? Fábio. Saudades também. Tá Tô linda, muito Meire, feliz. olha só. Eu tô olha com o a modelito cor do da Meire. dinheiro Modelito hoje, de gente, ano olha novo, só. gente. Muito Seja bem. bem-vinda, viu? Obrigadíssima. Estou muito feliz de estar aqui. O último programa do ano, olha só que privilégio. Privilégio nosso de ouvir Pois você é. nessa hora, né? Para E nos olha, ajudar. O tema hoje, gente, olha, você anota aí todas as dicas, porque a maioria das pessoas não consegue concretizar as metas que elas prometem no final do ano, no começo do ano. Eu vou emagrecer. Isso. Nunca faz regime. Vou pra academia. Vou pra academia. Academia de praxe, Né? né? Todo mundo. Então, o grande problema da gente não conseguir concretizar as nossas metas é que quando a gente vai olhar para trás na história da nossa vida, nós não somamos concretizações e vitórias, a gente soma frustrações. Porque você querer e não conseguir concretizar dá muita frustração. Isso bate diretamente na nossa autoestima. A gente começa a ficar menos autoconfiante, porque nós começamos a perceber que nós somos pessoas que falamos, mas não fazemos. E o grande problema da nossa sociedade hoje é justamente essa. Nós queremos muito, mas realizamos poucos. E essa é a base da ansiedade, do estresse, que é o grande mal também da sociedade hoje. Porque o que é o estresse? É você gerar um monte de preocupações, de coisas que você tem que fazer e no final das contas, a pessoa estressada, ela tem um baixo rendimento. Ela não faz nada, porque o medo demais paralisa. E o medo é o resultado, o estresse é o resultado de muito medo. Então, olha só como as coisas todas estão ligadas, como tudo isso tem a ver com a nossa qualidade de vida. E hoje eu vou trazer, então, os 5 principais erros que as pessoas cometem quando elas planejam o ano. Por que a maioria das pessoas não conseguem realizar essas metas? Tem até uma pesquisa que foi feita na Inglaterra que ela mostra que 90% das pessoas que planejam coisas no início do ano, quando chega no final do ano, a maioria nem lembra o que ela prometeu para ela mesma, sabe, no início do ano, entende? Então, isso é muito ruim para a nossa autoestima. Então, como a gente não quer que as pessoas fiquem frustradas no final do ano, a gente está aqui para te ajudar, meus amigos. Então, vamos lá. Vamos começar? Vamos. Primeiro erro, vamos lá. Primeiro erro, ele é o mais importante. É quando você esquece da sua meta final como ser humano. Então, a gente já começa com um grande erro. Por exemplo, normalmente a pessoa pensa assim, vou comprar um carro novo, eu vou fazer uma academia, tem metas materiais. Mas a gente se esquece que a meta material, ela não é a meta final do ser humano. Ela é o caminho para que você se torne um ser humano melhor. A nossa meta primordial, a principal de todos os seres humanos, ela tem a ver com a espiritualidade, que não é religião, mas ela tem a ver com o desenvolvimento das virtudes de caráter. A maior pesquisa realizada sobre felicidade no mundo, ela descobriu que pessoas felizes não são aquelas que têm bens materiais, mas sim aquelas que são melhores em termos de virtudes de caráter. Então, eles somaram 6 virtudes, por exemplo, humildade, coragem, temperança, transcendência. Esses são são alguns das virtudes de caráter que as pessoas mais felizes têm.
Então, não é que você tem um carro, que você tem uma casa, não é isso que vai te fazer feliz. Isso tem que ser o caminho para te desenvolver, para ajudar você a desenvolver as virtudes de caráter. Entendi. Então, por exemplo, se eu quero comprar um carro e eu economizo dinheiro, isso está me ajudando a desenvolver a virtude da temperança, que é não gastar o dinheiro numa coisa e guardar para aquilo. A paciência, né? Então, são todas virtudes que a gente desenvolve atingindo metas materiais, mas quando a gente chega no final da nossa vida, a gente olha para trás e fala, cara, eu sou um ser humano melhor. Quando a gente inverte essa ordem e coloca o bem material como o propósito final da sua vida, aí nós estamos entrando numa grande armadilha. Porque a gente pega a nossa espiritualidade e trabalha em função, ela passa a ser um instrumento. Ou seja, a pessoa usa Deus, usa a espiritualidade e a fé dela, que ela diminui, e ela começa a barganhar com o divino. Então ela vai para a igreja e fala assim, ô Deus, me dá aí um emprego, que aí eu te dou uma coisa aqui, eu pago uma promessa, sabe? Você começa a tratar a parte espiritual que deveria te elevar como uma barganha para você fazer uma troca material. Para ganhar alguma coisa. Você diminuiu a tua fé, que é o teu maior motor da tua motriz, da sua motivação. Exatamente. Entende? Então, esse é o primeiro erro. É você esquecer que a meta principal é a meta espiritual. E as metas materiais, elas devem ser meios para você atingir um fim melhor, que é você se tornar um ser humano melhor. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma pessoa que morre e você lamenta muito, você não lamenta pelos bens que ela deixou, mas você lamenta pelo ser humano que essa pessoa era. Ela inspirava outras pessoas a serem melhor. Então, esse é o verdadeiro legado do ser humano. Então, o primeiro ponto é esse, gente. Tenha metas de longo prazo e saiba que as materiais não são as principais. A principal é a tua meta espiritual. Esse é o primeiro. Vamos falar do segundo? O segundo é não ter metas para cada área da vida. Isso. Eu tenho que ter separadinho? Tem que ter separado. Então, por exemplo, esse é o meu livro aqui, ó, gente, é o Motivação Sem Truques. Nesse livro eu ensino todas as áreas da vida você tem que ter meta. Por exemplo, a gente acha que meta é só ganhar dinheiro. Vou mostrar aqui A gente acha que é só ganhar dinheiro e ter uma carreira de sucesso, todo mundo lá vangloriando a gente. Isso não é só isso. A gente tem que ter, não adianta você ter muito dinheiro se você está mal de saúde. Não adianta você ter dinheiro e tua vida amorosa ser uma porcaria e você ter uma família destruída. Então, você tem que ter metas para a saúde, para finanças, para a sua vida social, para a tua vida espiritual, que significa o que eu estou dando para a sociedade, como é que eu retribuo tudo aquilo que eu recebo para a sociedade, então isso também conta. Então, são 8 áreas lá que você tem que ter. Por quê? Tem que ter todas as áreas. Porque a nossa vida, ela faz isso, ó, uma hora está bem, uma hora está mal, uma hora está bem, outra está mal. Isso acontece em todas as áreas da vida. Tem hora, por exemplo, que, sei lá, você fica desempregado, acontece alguma coisa no seu trabalho, que você não tem o que fazer. E normalmente nessas horas acontece alguma coisa na sua vida familiar que você tem que resolver aquele pepino ali, entendeu? Então você percebe que as áreas da vida, elas vão oscilando e vão chamando a tua atenção para alguma outra situação, para você resolver situações, que são os pepinos da vida. Mas é justamente nesses problemas que a vida traz que você desenvolve suas virtudes de caráter. Como é que você desenvolve paciência? Quando tem alguém chutando tua canela, tem alguém te irritando. É assim, não é verdade? Não é no bem bom. Como a gente faz um bom azeite? A gente pega a azeitona e espreme a azeitona. Verdade. Um bom vinho é feito com você espremendo a uva. Então, nós, seres humanos, só nos tornamos melhores quando a gente enfrenta as nossas dificuldades. Então, nós vamos enfrentar a dificuldade em todas as áreas da vida, inclusive a doença. Por mais que você cuide da doença, você não está isento de um acidente, de uma doença, por mais que você se cuide, porque isso faz parte do desenvolvimento do nosso caráter. Então, por isso que a gente tem que ter metas para cada área da vida, porque quando uma está baixa, a outra você tem que estar alerta. Qual é a outra que eu estou trabalhando aqui? E assim você está sempre motivado. Porque a pessoa que acha que a vida é só ganhar dinheiro, a hora que ela não tem,
ela não consegue enxergar motivo para viver em outra área. Entende? Então aí realmente ela entra em depressão, porque falta sentido na vida. O sentido dela era só a grana. Entendi. Entende? Tem alguma área que é mais importante ou que a gente tem que elencar? Como é que a gente faz esse... É como se fosse uma pizza. Você tem os vários pedaços. Muitas pessoas, elas cometem o erro de colocar uma fatia muito grande numa área da vida. Por exemplo, tem mulher que valoriza muito a vida amorosa e não é ninguém se não tiver um amor ali. Ela precisa arrumar um namorado, caça qualquer coisa e só para não estar sozinha. Entendi. Entende? Então ela valoriza demais essa área e às vezes ela está sempre sem dinheiro, a vida profissional é sempre uma porcaria, entende? Então assim, as áreas elas têm que ter um certo equilíbrio. Não existe o mais importante. É que nós aqui na nossa sociedade, a gente valoriza muito os estados materiais. Entendi. E é um grande erro, né? Vamos lá, então esse é o segundo que você tem que ter em cada área da vida. O terceiro é não traçar estratégia? Isso. Não traçar? Veja bem, Fábio, o grande problema das pessoas que querem mudar é assim, ó. Ela sabe o que ela quer. Então você que está em casa, que está duranga da vida, tá com a vida financeira ruim, o que você quer? Quer ganhar dinheiro. Então, ele sabe exatamente o que ele quer. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa. Ele sabe o que ele quer. Só que ele não sabe de onde ele está partindo. Entendi. Por exemplo, se você combina de alguém para a tua casa e a pessoa te liga e fala assim, ô Fábio, eu estou perdido. Qual é a primeira pergunta que você faz para a pessoa? Onde você está? Onde você está? Né? Porque ali você vai criar a estratégia, que é o caminho para você atingir a meta. Entendi. A maioria das pessoas sabe o que quer, mas elas não sabem de onde elas estão partindo. Ou seja, ela não sabe quais são as ferramentas que ela tem, quais habilidades ela tem, o que ela tem para oferecer, a partir de onde ela está saindo. Então, a falta de autoconhecimento das suas próprias habilidades e talentos faz com que ela não consiga sair do lugar, porque ela não se conhece. Então, ela não cria estratégia. Por exemplo, ela não sabe se, eu quero aquela casa. Tá, mas por onde eu começo? O que eu tenho aqui de artifício? Não é só eu tenho que fazer... Eu tenho que fazer curso, eu posso atuar em que área? Eu sou boa vendedora? O que eu faço? A pessoa não se conhece, ela não teve experiência. Então, o autoconhecimento, ele é fundamental para você conseguir traçar uma estratégia. Então, como é que a gente faz? Tem que valorizar os seus pontos positivos. Você tem que trabalhar com o que você tem e não com o que você não tem. Boa, gostei. Que esse é o quarto passo. Normalmente as pessoas que querem um cenário favorável, né, de futuro e que elas ainda não têm, o que ela normalmente faz? Ela pensa assim, ó, vamos imaginar uma mulher que está lá, perto dos 50 anos, quer começar a trabalhar e ela só cuidou dos filhos a vida inteira. E, de repente, ela fala assim, poxa, eu ainda tenho vida e eu quero começar a trabalhar, mas não sei por onde. O que normalmente ela faz? Ela faz assim, mas é que eu não tenho formação acadêmica, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. O foco dela está onde? Na falta. Entendi. Tudo me falta. Entendi. Me falta oportunidade, me falta experiência, me falta a mocidade, me falta a habilidade de comunicação, me falta tudo. Então, ela vê tudo normalmente, que ela não tem, né? A pessoa justifica porque falta coisa, ela empurra com a barriga, foi mais um ano que se passou e ela não saiu do lugar. Entendi. Porque o foco dela está na falta. Então, esse é um outro erro, gente. O que a gente tem que fazer é focar no que você tem de bom. O que você tem? Como é que você descobre quais são os seus talentos? Olhando na história da tua vida, porque Deus, ele foi tão generoso que tudo que você precisa está dentro de você, ele não pôs nada fora. Só que a gente olha a vida dos outros, mas não olha a nossa vida. A gente fala assim, olha como o Fábio está bem, se comunica bem, olha a vida dele, que bacana. Então eu fico olhando, eu conheço todos os seus talentos, mas não conheço o meu, porque eu só olho para você. Então é assim, você vai olhar na história da tua vida e você vai ver o que você faz de bom. Você faz o quê? Você cozinha bem, você é organizada. Eu tenho uma amiga que ela adora organização. Então, por exemplo, se ela chega em qualquer lugar e vê que a coisa está desarrumada, ela arruma aqui, arruma ali e tal.
ela faz isso de graça porque ela não aguenta a bagunça. O que ela fez? Ela pegou esse talento, fez um curso de personal organizer. Olha aí. E ganha dinheiro hoje fazendo uma coisa que é natural dela, o talento é dela. Então você tem que buscar na história da tua vida aquilo que você faz de natural e que você gosta. Então, às vezes, a organização, por exemplo, que é uma coisa que a pessoa nem valoriza e nem reconhece que é um talento que ela tem, ela não reconhece que ela pode ganhar dinheiro com aquilo. Então, todos os talentos que nós temos, nós podemos transformar em uma fonte de renda. Então, se você cozinha bem, se você planeja bem, se você faz qualquer coisa, se você canta bem, qualquer coisa que você faça bem, você pode transformar isso numa fonte de renda. Então, trabalha com o que você tem e não com aquilo que você não tem. Quer dizer, focar naquilo que você tem de bom, não é isso? Quando você reconhece aquilo que você tem, em primeiro lugar, você muda teu padrão mental. Verdade. Você sai da falta e você entra na abundância. Eu falo que falta de dinheiro, quando eu falo isso, o pessoal cai matando em cima de mim, que eu falo assim, que a gente tem pensamento de pobre. Eles falam, ai, Miriam, você tem preconceito com o pobre. Eu falo, não, pobreza é estado de espírito. Entendi. É quando você sente que falta. E quando você reconhece que você tem, aí sim você tem o primeiro sentimento da riqueza, que é a gratidão. Você agradece que você já tem, você diz para a tua mente, eu já tenho. Quando você reconhece que você tem, você já não está mais na falta. Porque você já reconhece que tem coisa ali dentro. Então aí sim, você começa a entrar no padrão da riqueza. Entende? Agora, esse quinto ponto aqui, eu acho que é muito importante, não realizar. Isso. Porque às vezes a gente só fica, Meire, no planejamento. Esse é o grande problema. E você sabe bem, né? A gente conversa muito sobre isso, né? Gente, olha, hoje, Fábio, essa juventude que é viciada na internet, que está sempre no celular, eles fazem muito pouco. Então, é uma geração que deseja muito, mas, como diz o Walter Longo, nem arruma. Eles querem mudar o mundo, mas não arruma nem a casa. Nem o quarto. Nem o quarto. Entende? Então, quer dizer, são pessoas que não foram treinadas para pensar e fazer. Entendi. Então, isso é um treino. Não vem do nada, não é um dom que as pessoas recebem a iniciativa. A iniciativa tem que ser treinada. Também é uma virtude, que é a diligência. É a virtude que combate a preguiça. Tá. A preguiça é um dos pecados capitais. Né? Então, ela tira o ser humano daquele norte dele de ser um ser humano melhor. Então, você tem que treinar a diligência, que é a iniciativa. Como é que a gente faz isso? Todos os dias, em cada momento, você vai ter consciência. Todo momento você pode fazer isso. Estou vencendo a minha preguiça. Então, quando você coloca lá, vou fazer minha academia, né? E você tem que acordar cedinho. Eu acordo às 5 da manhã. Você acha que eu não tenho preguiça? É lógico que eu tenho claro preguiça. Que tem, né? Todos os dias a preguiça me visita. Visita, aí ela conversa comigo. Ah, fica mais um pouco, tá chovendo, você tá cansada, você precisa descansar. E aí eu falo, não, vou lá, né? Pode estar frio, pode estar chovendo, mas eu vou, porque eu firmei o compromisso comigo. Aí quando eu chego, eu faço esse negócio, gente, venço a preguiça a primeira vez. Né, que é levantar da cama. Quando você chega lá na academia, eu sempre falo assim, olha, obrigada, consegui chegar. Parabéns, eu dou parabéns para mim mesmo. Parabéns, consegui chegar. Depois que termina, que você sente toda aquela coisa gostosa, né? Eu falo assim, obrigada porque você veio. Então, assim, essa conversa interna, a gente precisa ter. Então, pessoas felizes, pessoas são inteligentes porque elas têm capacidade de reflexão. Entende? Então, é por isso, olha, eu acho muito interessante, né? É uma filosofia judaica. Por que os judeus têm essa fama de que eles gostam muito de dinheiro? Não é que eles gostam muito de dinheiro, é porque eles sabem que a pessoa que está lá labutando demais, desesperada para conseguir o leite do dia seguinte, ela não consegue ter essa reflexão sobre a vida. É verdade. Então, essa reflexão que vai elevar o espírito do ser humano e torná-lo melhor, só é
possível se você já tem o seu leite garantido no dia seguinte. Verdade. Por isso que eles trabalham muito para ter essa reservinha do dinheiro, para que num dia da semana ele faça a reflexão sobre a vida dele, se ele está se tornando um ser humano mais virtuoso. Então, não dá para ser no desespero, não é verdade? Então, essa conversa interna, que é a reflexão, nós todos temos que ter, né? Senão a gente fica vivendo a vida que nem um bicho e a gente não consegue sair do patamar do animal. Tá? Então, o que é o animal? O auge do animal é sobreviver e procriar. E hoje, se a gente olhar para a nossa sociedade, muitas pessoas trabalham para sobreviver, ter comida, e o grande plano da vida dele no final de semana é encher a pança de carne, churrasco, bebe e ver com quem vai sair para transar, entendeu? É isso. Quer dizer, não saiu da linha do animal. Né? Você sabe que uma frase que você falou para mim, eu achei muito interessante, fazer as pazes consigo mesmo, né? Isso. Porque às vezes a gente está em luta interna com essas questões e não consegue fazer a paz consigo mesmo, né, Meire? Isso. E o tempo todo, ó, só para fechar, o quinto ponto é pensar e fazer. Vai lavar a louça, vai arrumar o armário, vai fazer tudo aquilo que você tem preguiça de fazer, você vai fortalecendo a área da força de vontade que fica bem aqui nessa área cerebral. Tá? E ó, vocês aí que querem realmente começar o ano bacana, esse livro aqui tem o passo a passo, não é um livro teórico, é um livro prático que realmente vai te ajudar. E se você quiser mais ainda, eu estou muito feliz, eu estou lançando as mentorias online. Então, se você quiser que eu pegue na tua mão, que dê os exercícios, que te ensine a trazer isso para a prática, vai lá no meu site www.meiricamia.com e se inscreva lá na mentoria online. Tá? E vai também no canal do YouTube. Tem um botão lá, é isso? Mentoria online. Tem lá a abinha. Tá. Tem todas as informações e a gente manda no teu e-mail um formulário de interesse. E tem o canal do meu YouTube também. Se você quiser mandar pergunta, eu respondo lá pelo canal. E tem live toda semana. Eu quero que vocês participem lá, façam perguntas lá. E tem o Instagram, que é @meiricamia, tá aparecendo aqui, ó. @meiricamia. E o Facebook também, palestrante Meiricamia. Tá aparecendo. Ó, e para as empresas aí, ó, querem começar o ano arrasando com palestras com mágica, vai lá no meu site também. Meiricamia. Você é uma amiga muito querida. Obrigada. Obrigado, viu? Fora o papo que a gente bate aqui no programa, a gente bate muito papo fora do programa, que é bom demais, né? Obrigadíssima. Obrigado, um feliz 2020 para você, viu? Volte sempre. Para todos nós e para vocês que estão aí em casa assistindo também, ó. Muito sucesso em 2020, gente. Obrigado, muito obrigada, muito viu? Obrigada. Gente, e no próximo bloco, a gente vai curtir um show de mágica. Já que a Meire falou sobre mágica, a gente vai receber aqui ele. Tararã. Já tava com saudades, hein? Ele voltou aqui para a tela da Rede Vida para trazer magia. O ilusionista Jimmy é campeão latino-americano de mágicas e vai nos surpreender com os truques que ele preparou pra gente. O que será que ele vai aprontar, hein? Você tá curioso, não é? Ó, para descobrir, nem pense em sair daí. Sabe por quê? Porque o intervalo é muito rapidinho. São 2 minutinhos, já a gente está de volta. Fica comigo!